A quinta diferença entre o cristão e o evangélico. O cristão, ele coloca Deus como prioridade em sua vida. Isso significa que Deus sempre vem em primeiro lugar na sua vida. Tudo aquilo que ele vai fazer, ele procura analisar se aquilo vai agradar a Deus ou não, se está de acordo com a palavra ou não. Ele procura eliminar da sua vida todas as coisas que o Espírito Santo lhe mostra que é contrário à vontade de Deus, que é desagradável a Deus. Deus, ele é o papel principal da sua vida, ele não é o coadjuvante. O coadjuvante é aquele que age ao lado do principal. Na história do cristão, Deus é o principal, ele que é o coadjuvante, é o que está ao lado, agindo ao lado, porque Deus é tudo na sua vida, ele ama a Deus sobre todas as coisas, e por isso Deus é prioridade. Tudo que vem no seu pensamento, nas suas atitudes, nas suas palavras, tem que ser pautado diante da vontade dele. Quando ele erra, ele fala o que não devia, ou faz o que não devia, imediatamente ele procura se corrigir disso, ele procura pedir perdão a Deus, ele procura se consertar para poder agradar a Deus, porque o que Deus pensa a seu respeito, o que Deus age a seu respeito, é muito importante. O que Deus olha lá do céu e vê a sua vida, ele quer que Deus veja o melhor da sua vida para o Senhor. Ele diz a Deus verdadeiramente, palavras e atitudes, que Deus é tudo. Deus está acima de tudo para ele. E Deus é o que mais importa na sua vida. O evangélico não é assim. O evangélico, Deus está sempre em segundo lugar na sua vida. Deus é o pano de fundo da sua história. Primeiro ele procura sempre satisfazer a sua própria vontade para depois satisfazer a vontade de Deus. E muitas vezes ele quer satisfazer a vontade de Deus quando isso lhe traz alguma coisa em troca. Muitas vezes ele faz vistas grossas para a palavra de Deus, ele não aceita examinar as Escrituras, ele não aceita examinar a palavra, ele não quer saber de adaptar, de tirar a adaptação que ele faz da sua vida e realmente renunciar. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber fazer com que ele seja o personagem central da sua história. Ele é uma pessoa que não se importa com o problema dos outros. O problema dos outros é algo que para ele não tem um menor significado, porque ele é o tema principal, ele é o centro de todas as coisas. Nem o próprio Deus toma o seu lugar, as suas atitudes, no seu ponto de vista, no seu modo de agir. Ele não se preocupa, não está nem aí com o problema de ninguém. Então, o cristão verdadeiro, ele prioriza a Deus na sua vida. O evangélico, ele prioriza a si mesmo. Eu volto a repetir, eu quero sempre repetir esse ponto, porque ele apenas está carregando um título na sua vida e nada mais. O que é um título de evangélico? É uma pessoa que professa a fé evangélica. Professar é uma coisa, viver é outra. Ele só professa, entretanto, ele não vive a fé evangélica. A sexta diferença entre o cristão e o evangélico. O cristão, ele sente alegria em ajudar a obra de Deus. Ele dá o seu dízimo com alegria, ele dá a sua oferta com alegria, porque ele tem a consciência de que aquilo está ajudando na pregação do Evangelho, a fazer com que muitas pessoas venham conhecer o reino de Deus, venham conhecer a palavra de Deus. Ele tem satisfação em ajudar nas obras da igreja, ele tem a total disposição, ele se oferece para poder ajudar, em fazer o melhor, porque o cristão, ele nunca faz alguma coisa achando que está fazendo para o homem, mas ele faz tudo achando que está fazendo para Deus, tendo a convicção que aquilo que ele está fazendo é para o Senhor, não para o homem. E por isso que quando ele sofre alguma desilusão com alguém, com algum irmão, com alguma coisa, ele não se abate por isso, porque ele fala, eu não fiz isso para o homem, eu fiz para Deus. E ele então ali, ele tem a sua recompensa diante de Deus. Ele tem a confirmação diante de Deus de que Deus é com ele. Porque a sua intenção, o seu coração está em fazer a vontade de Deus e nada mais. Já o evangélico, ele só se alegra se ele for o centro da atenção. Só se ele for o destaque. O evangélico, ele, quando a gente pede ele para fazer alguma coisa, ele sempre está empurrando para outro irmão fazer. Ele não se permite fazer certos trabalhos que ele acha que aquilo não está à sua altura, de varrer uma igreja, de fazer alguma coisa. Não, isso não é para mim. Afinal de contas, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa assim. Isso não, isso é para o irmão, aqueles irmãozinhos lá que não sabem nada, coitado, deixa eles. Então o evangélico, ele tem uma visão totalmente distorcida do que é servir a Deus. Ele não se alegra em fazer a obra de Deus, ele procura embromar o máximo possível, ele é falho no dízimo, é falho na oferta, e depois fica reclamando da vida, e gosta muito de fazer campanha para prosperidade,
mas entretanto ele não gosta de cumprir a sua parte para com Deus, de obedecer a palavra. Então ele faz as coisas do seu próprio jeito, ele não está nem aí se o que ele está fazendo está certo ou não. Ele simplesmente é uma pessoa reclamadora, murmuradora, mas ele só quer fazer aquilo que é fácil, ele só quer fazer aquilo que é agradável, e só quer fazer aquilo que destaca ele entre as pessoas. Agora o resto, não, essas coisas mais simples, essas coisas que ele acha que é humilhante, mas aos olhos de Deus não é, isso aí não, isso é para aqueles irmãos, coitadinhos, aqueles que não têm nenhuma formação, que não estudam. Afinal de contas eu estudei, eu sou formado em faculdade, como que eu posso varrer uma igreja? Você não pega nem bem para mim como servo de Deus. O evangelho tem que ter esse tipo de postura, esse tipo de conhecimento, esse tipo de pensamento. Então, ele se esquece que o Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser o maior, seja o menor entre vós. E assim ele vai levando a sua vida conforme a sua própria postura, o seu próprio ponto de vista, e assim afasta-se cada vez mais do Senhor e da sua salvação, embora ele acredite que esteja fazendo o que é certo. Eu quero citar aqui também mais uma diferença entre o cristão e o evangelho. O cristão, ele fica feliz com a conquista dos outros. Ele vê quando o irmão conseguiu alcançar alguma coisa, ele vai ali, ele se alegra com o irmão, ele ora com o irmão, ele fica muito feliz quando ele sabe que o irmão tem um sonho de conquistar uma determinada coisa, ele também até ali se oferece em poder ajudar. Não, conta comigo, eu vou te dar uma força naquilo que tiver ao meu alcance, naquilo que eu puder fazer para você, para te ajudar. Então ele se alegra com a alegria dos outros. O evangélico não. O evangélico, ele dá a menor importância com a conquista dos outros, porque ele valoriza só as suas próprias conquistas. Só o que ele conquista é importante. E aí quando vê um irmão que alcançou alguma bênção, ele faz questão também de contar uma outra bênção, que ele quer mostrar que a bênção dele é maior do que a do irmão. Ele quer apagar a alegria do irmão para poder ele ser o centro ali da atenção. Ele quer mostrar que ele é muito abençoado, que Deus também é com ele, que ele conquista muito. Às vezes o irmão vem chegar diante dele e fala assim: ô irmão, Deus me abençoou, eu conquistei isso. Ah, mas eu também sou muito abençoado, eu conquisto muito, Deus é muito bom para mim, Deus não fala comigo e tal. Ele não consegue apenas compartilhar da alegria do outro. Ele não consegue apenas ouvir, ele não consegue agradecer a Deus, ele não consegue dar glória a Deus com a alegria do outro, mas ele quer logo tirar o outro de cena e entrar no lugar para mostrar que ele é o tal, ele é o abençoado, ele é a pessoa que Deus está com ele, não tem para ninguém. E diante disso nós vemos mais uma vez a loucura em que comete esse tipo de pessoa, porque cada vez mais anula na sua vida a verdade de Cristo, e assim essa pessoa assume um compromisso de estar fora do reino de Deus. É importante que nós venhamos refletir, que nós venhamos analisar todas essas coisas, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. Se você que está me assistindo é esse tipo de pessoa, você ainda pode mudar, ainda é tempo, Jesus ainda não voltou, você ainda está vivo, ainda há tempo de você se arrepender, há tempo de você se corrigir, mas a palavra de Deus ensina que o verdadeiro servo de Deus, ele tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E devemos tomar muito cuidado para nos tornarmos crentes insensíveis, que não estão nem aí para o problema dos outros. Eu quero contar para vocês aqui uma história, que é o seguinte: havia um homem, ele tinha uma pequena propriedade. E nessa propriedade ele tinha um boi e uma galinha. E nessa propriedade também vivia um rato. Então um dia esse homem, ele pegou e colocou uma ratoeira no seu celeiro. E o rato, então, chegou um dia perto do boi e da galinha e falou: você viu? O dono de vocês colocou uma ratoeira lá no celeiro. Então o boi pegou e falou com ele assim: ah, eu não tenho nada a ver com isso, é problema seu, não quero nem saber. A galinha também falou a mesma coisa: isso não é problema meu, não posso fazer nada. Então ignoraram o ratinho e deixou isso por isso mesmo. Então passaram-se um dia, a ratoeira então desarmou e pegou uma cobra. E a mulher daquele homem, ela chegou até lá então para ver o que a ratoeira tinha pegado. E quando ela se aproximou, a cobra pegou e picou aquela mulher. Ela então começou a gritar, o marido dela foi até lá, matou a cobra, pegou, levou essa mulher para o hospital, e ela ficou muito ruim no hospital, ela quase perdeu sua vida. E diante disso, a mãe da mulher dele veio para a casa deles para poder cuidar da sua filha. Ela havia recebido alta do hospital, estava em casa, mas tinha que se recuperar, ela ainda estava fraca. Então, aquele homem chegou para sua sogra e disse assim: eu vejo que ela ainda está muito fraca. Faça o seguinte, mata a galinha
e faz uma canja para ela. E a mulher foi lá, matou a galinha e fez uma canja para aquela mulher. E com o passar do tempo, continuando fazendo tratamento em casa e recuperando, aquela mulher então voltou ao normal como ela era antes. E o marido dela ficou tão feliz, ele ficou tão radiante com a recuperação da sua esposa, que ele pensou que iria perdê-la, que ele então falou para a sua sogra: olha, eu vou comemorar a recuperação da minha esposa, eu estou muito alegre. Eu vou matar o boi e nós vamos fazer um churrasco para poder comemorar. Vamos chamar os nossos vizinhos, os nossos amigos, vamos chamar os nossos familiares, vamos comemorar a recuperação dela. E assim ele fez. E assim, aquilo que o boi havia dito para o ratinho e a galinha, que aquilo não era problema dele, foi o principal alvo, foi a principal coisa que fez com que eles perdessem a sua própria vida. Então, quando alguém chegar diante de você, meu irmão, minha irmã, nunca ignore os problemas dos outros. Sempre esteja pronto a ouvir, sempre esteja pronto para tentar compreender. Busque a Deus a capacidade de compreender, de dar uma palavra amiga, de dar uma palavra de conforto. Porque quando nós ignoramos o problema dos outros, um dia, esse mesmo problema pode ser o alvo da nossa destruição.